Olá, gente, a graça e a paz. Estamos aqui com mais um Minutos no Jardim. O tema de hoje, 7 lições na parábola do filho pródigo. Nós vamos deixar para vocês meditarem, não vamos ler para ganharmos tempo. Aqui em Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. Fala essa narrativa sobre o filho pródigo, né, que era o filho caçula, que decidiu pedir ao seu pai a herança dele e foi viver a vida que ele queria, uma vida errada, dissoluta. E a Bíblia fala que ele passou todo tipo de sofrimento. Depois vocês podem ler, quem não lembra dessa história, vai lá em Lucas, como eu já falei, né? O capítulo 15, do verso 11 ao verso 32. E aí, queridos e queridas, este filho se arrepende e ele começa a lembrar. Ele perdeu tudo, né? Gastou com mulheres, com bebida, com farras e foi trabalhar como um cuidador de porco, cuidando dos porcos, que naquela época um trabalho como esse, para as pessoas que são judeus, era muito indigno, porque o porco era um animal que era tido como animal que não se podia comer da carne, né? Impuro. E quando ele se arrepende, a Bíblia diz que ele volta para casa. E quando ele volta para casa, o pai faz a maior festa. Vocês conhecem essa história. Só que a gente vai hoje trabalhar com vocês em cima do outro filho, na história do outro filho e não da do filho pródigo. Como essa parábola é conhecida, nós colocamos esse tema. Porém, nós vamos trabalhar nos erros do filho mais velho. O primeiro erro que ele cometeu, ele não aceitava entrar na festa. No verso 28, a Bíblia diz que ele se indignou e não queria entrar na festa, quando soube o que é que estava acontecendo ali na casa dele. Queridos, esse já foi o primeiro erro do filho mais velho. É como se ele tivesse sentido ciúme, tivesse tido inveja de seu irmão, que estava perdido, que foi achado, que voltou, que se arrependeu. Era para ele ter se alegrado também. Era para ele ter comemorado também que o seu irmão estava de volta. O segundo erro do filho mais velho é que ele já não considerava o irmão como irmão dele. Aqui no verso 30, se você ler depois, você vai ver que ele disse: esse teu filho. Quando ele diz isso, ele tira como se o irmão não fosse mais nada dele. Você vê mais uma situação aí de ciúme. Infelizmente, coisa da carne, que muitas vezes termina nos atrapalhando. Sentimentos que são destrutivos, sentimentos que são autodestrutivos. E a Bíblia ela é muito clara na situação desse filho mais velho. O terceiro erro é que ele considerou um desperdício. O que foi que aconteceu com aquele filho caçula? Todo mundo sabe. E ele achou que o pai, fazendo aquela festa toda, né, mandou matar um novilho cevado, mandou fazer festa, tava música tocando quando o filho volta, o mais velho. E ele achou que era um desperdício muito grande do pai. Olha o que diz o verso 30. A gente vai ler para vocês. Lucas 15, o verso 30 diz assim: mas quando veio este seu filho, olha só, o que a gente falou agora há pouco, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Ou seja, ele achou que era desperdício matar um bezerro além de tudo gordo, né, cevado. Queridos, que situação! Quanta coisa guardada na mente e no coração desse filho mais velho. Perdão. O quarto erro
Apesar de tudo, o filho tinha tudo que o pai tinha. Ele é filho, ele tem a herança, tem direito a viver como filho. Só que ele se sentia como servo apenas. Ele se sentia como um mendigo, como uma pessoa que não tinha nada, que era só apenas um homem que servia a seu pai. Não era o filho amado, o primogênito. Ele não se sentia assim. Infelizmente, acontece muito com muitos de nós. Somos filhos de Deus, estamos na casa do Pai e não nos sentimos como filhos. Nos sentimos como servos apenas, como escravos, mas não aproveitamos de tudo que Deus tem para nós. Não aproveitamos quem nós somos. Somos filhos e filhos muito amados, amados do Abba Pai. E não conseguimos usufruir de tudo que Deus tem para nos dar, para nós. O quinto erro desse filho mais velho, nós estamos aqui comentando sobre a parábola do filho pródigo, uma narrativa muito conhecida de todos nós. Está aqui em Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32. Amém? O quinto erro, o filho mais velho cobra do pai aquilo que já era seu por direito. Foi o que a gente estava falando agora há pouco. Aqui no verso 31, olha só o que é que diz ele. Vamos lá. Ele fala, sobre que o pai fez uma festa e ainda matou. Olha só, a gente leu um bezerro gordo para o irmão. Olha o 31. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Glória a Deus. Amados, tudo o que eu tenho é seu. Deus diz para você e diz para mim. Tudo é nosso. Aleluia. E eu e você muitas vezes não usufruímos. Eu e você muitas vezes não aproveitamos. Eu e você muitas vezes não vivemos como filhos, não nos sentimos como filhos, como filhas. E é preciso, e hoje o Senhor nos diz isso, que nós temos que nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Nesse dia aqui era para o irmão mais velho ter se alegrado, ter comemorado, ter celebrado, ter abraçado o seu irmão, ter passado uma noite de celebração, de gratidão a Deus porque ele voltou. Trazendo para hoje, contextualizando, quantos já saíram da presença do Senhor? E ao invés de nós que estamos na presença do Pai, orarmos por eles e ficarmos clamando para que eles voltem, muitas vezes a gente deixa para lá, acha que não vai dar mais, que não tem mais jeito, que aquela pessoa não consegue mais. Nós não somos juízes. Nós somos filhos e filhas amados do Abba e nós fomos convocados para orar uns pelos outros. Está lá em Tiago, capítulo 4, que fala que a gente tem que orar uns pelos outros. Eu creio que é Tiago 4, se não for, me perdoem. Mas ele diz que a gente tem que estar orando uns pelos outros. Amém? E isso é uma ordenança. Nós temos que orar. Nós temos que estar sempre clamando pelas pessoas que saíram, que se afastaram, para que voltem. E quando voltarem, que a gente os encontrar outra vez, que eu e você a gente se alegre, que a gente agradeça, glorifique a Deus. Amém? Não é capítulo 4, perdão, é Tiago capítulo 5. E diz assim, verso 13, alguém de vocês está sofrendo, faça oração. Alguém está alegre, cante louvores. Alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Agora o 15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhes são perdoados. Portanto, confessem
os seus pecados uns aos outros. Olha agora o que eu falei. E orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, em sua eficácia, a oração e a súplica de um justo. Amém? Verso 16. E aí, queridos, o quinto erro foi justamente isso. O filho cobra do pai aquilo que já era dele, de direito. Louvado seja Deus. O sexto erro, não conseguiu servir e obedecer ao pai por amor e estava servindo apenas por obrigação. Não sentia amor, não sentia prazer, não sentia alegria naquilo que estava fazendo. E para nós terminarmos, o sétimo erro, ele simplesmente tinha um complexo com ele, se achava superior ao irmão, se achava perfeito demais. E é o que ele fala no verso 29. Te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito. Que eu e você busquemos a cada dia aprender nesses erros dessa parábola, a não cometermos erros iguais com os nossos irmãos, irmãs, com aqueles que voltam à presença do Senhor. Que nós possamos nos alegrar e usufruir de tudo que Deus é, de tudo que Deus tem e de tudo que nós temos e somos. Temos o Espírito Santo de Deus. Somos filhos e filhas muito amados. Amém? Deus abençoe.